Amém. Então, agora com a palavra, eu mesmo vou estar trazendo a palavra, para a vida de vocês, que vocês possam ouvir, que seus corações estejam abertos, que vocês possam refletir, porque é uma palavra muito especial, amém? O nome do tema da palavra de hoje é graça e vida. Pelo tema, vocês já viram que é, glorioso. Graça e vida. Abram aí em Atos 5, versículo 42. Atos 5, versículo 42. Feche seus olhos que eu vou orar para iniciar. Senhor, meu Deus e meu Pai, colocamos, meu Deus, essa palavra diante de Ti. Senhor, em nome de Jesus, que seja a voz do Seu Espírito, Senhor, falando sobre a igreja. Meu Pai, em nome de Jesus, que tudo aquilo que os Teus filhos precisam ouvir, Senhor, venha sair, Senhor, dessa palavra. Senhor, que essa palavra enche a vida deles de graça, Senhor. Que essa palavra enche a vida deles de vida, Senhor. Que em nome de Jesus, Senhor, eles saiam daqui vivificados, Senhor, pela Sua palavra, Senhor. É o que Te oramos em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Aplauda Ele, gente. Glória a Ele. Então vamos lá. Atos 5, versículo 42, eu vou ler. E todos os dias, no templo e nas casas, não cessavam de ensinar e de anunciar a Jesus Cristo. Então, na palavra aqui de Atos, o que ele começa a dizer? Que a igreja apostólica, aqui no tempo de Cristo, eles se reuniam todos os dias, na casa e nos templos, para eles, se reunirem, como diz aqui, que eles se viam todos os dias sem cessar, ensinando e anunciando a Cristo. Isso para eles não era, uma carga. Não era um peso, não era algo pesado. Caramba, todos os dias eu tenho que estar nas casas, ou todos os dias eu tenho que estar no templo, ensinando, anunciando de Cristo. Isso não era um peso para a vida deles, Eles amavam estar juntos, Eles tinham esse prazer de se reunir. Então, a primeira coisa que eu tenho para falar, para a sua vida, é que para a gente estar aqui hoje não pode ser um peso. A gente tem que ser como o povo era em Atos. A gente tem que ter prazer de se reunir na casa dele. Porque aqui, eles se viam todos os dias. Tu imagina se a gente visse a cara do outro aqui todos os dias, Como que não ia ser? A gente se vê, domingo, Aí tem o culto de terça, as células que são de 15 em 15. E aproveitando para falar que sexta-feira tem conexão. E a gente se vê também aonde? No Conexão. Então, a gente não se reúne todos os dias. Então, quando a gente vem, à casa de Deus, a gente tem que ter esse prazer, A gente tem que amar estar aqui. Por quê? Porque quando há uma reunião, do corpo de Cristo, algo se ativa dentro de nós, Vocês não viram aqui no louvor? Quando estamos em um só corpo, o Espírito começa a falar através de mim, começa a falar através da Sabrina, começa a ministrar e as coisas começam a se ativar na minha e na sua vida. E aí a gente começa a despertar em cada culto, em cada reunião que a gente está junto. Então, você vir à casa do Senhor não tem que ser, ai meu Deus, tenho que ir para a igreja. Não, você tem que vir louvando, adorando, glorificando. A gente fica, principalmente quando eu me converti, eu ficava ansiosa. Caraca, qual vai ser a palavra de domingo? Caraca, o que Deus vai entregar pra gente no domingo? Por quê? Porque a gente tem que ansiar estar na presença do Senhor, amém? E quando isso acontece, quando a gente está reunido, algo é iluminado a cada encontro. Então nós temos que amar ser igreja. Por isso que nós devemos amar a congregação. Nós devemos amar a comunhão com os nossos irmãos. Amém? Por quê? Porque eu volto a dizer que isso para eles não era um peso. Eles não faziam por obrigação. Era algo que fazia parte deles. Eles fazia parte. Então, por isso, não havia peso, porque eles tinham o prazer de se reunir. Mas o que tem acontecido no Evangelho? O Evangelho chegou até nós como o fazer e não como ser. Como assim, Leide? Como assim como o fazer? O Evangelho chegou da forma que a gente vem e faz.
Ah, tem que vir para a igreja? Venho. Tenho que limpar o banheiro? Vou lá e faço. Tenho que falar com algum discípulo? Vou lá e faço. E o evangelho não é sobre fazer, querido, é sobre ser. Porque se você viver a sua vida com Cristo, fazendo e fazendo e fazendo, vai chegar uma hora que isso vai virar um peso. Por isso que não tem que ser fazer, você tem que ser o evangelho de Cristo. Amém, querido? Assim como o apóstolo Paulo fazia, né? Em Romanos 1, ele começa dizendo: eu fui chamado para ser apóstolo. E depois, quando segue um pouco mais à frente, em 1 Coríntios, ele diz: eu sou apóstolo pela graça de Deus. Então, querido, assim como Paulo, temos que entender que nós não fomos chamados para fazer, nós fomos chamados para ser. Nós fomos chamados para ser como Cristo é. Então, eu não faço para eu me tornar, eu me torno para fazer. Então, vamos refletir um pouco nisso, né? Então, eu não faço para me tornar. O que é fazer para se tornar? Eu vou começar a fazer as coisas aqui, porque um dia eu posso ser líder de célula. Não, vou começar a fazer as coisas aqui, porque um dia eu posso ser diaconisa. Vou começar a fazer para que um dia eu seja pastora. E não é sobre você fazer, você tem que se tornar antes de fazer. Isso tem que estar dentro de você, latente. Você se torna para depois você fazer. Não você começa a fazer as coisas. Não foi assim com Davi? Davi, ele fazia o quê? Ele pastoreava as ovelhas. Quando o leão chegava lá, ele, matava. Quando o urso chegava lá, ele ia lá e matava. Por quê? Porque ele ainda não tinha sido ungido. Ele ainda não tinha sido declarado rei de Israel. Mas ele já era. Antes de fazer. Quando Davi assumiu o trono, foi muitos anos depois de ele ser o quê? Ungido. Davi continuava sendo aquilo que ele sabia que ele era. E um outro exemplo disso é um médico de verdade, amém? O que acontece? Um médico, quando ele está num avião, quando ele está em qualquer lugar, e uma pessoa passa mal, o que ele tem que fazer? Ele precisa socorrer aquela pessoa. Ele não pode se negar e falar: não vou socorrer, porque não posso. Por que ele tem que socorrer a pessoa? Ele tem que estar em prontidão para socorrer, porque mesmo estando fora do seu horário de serviço, do seu horário de trabalho, Ele é um médico, e nada que aconteça vai tirar todo o aprendizado que ele teve e todo o entendimento que ele adquiriu conforme o tempo. Então, o médico, ele se tornou a profissão. Nada que a gente faça vai tirar aquilo de dentro dele, porque ele é. Amém? E assim também é na vida do pastor. A gente vai iniciar falando disso. E vai parecer que é só para o pastor, mas vocês vão entender. A mesma coisa é a vida do pastor. Não tem horário para ser pastor. Você o é e ponto. Então, isso fala sobre a graça que governa a vida, da pessoa. Porque quando a graça nos governa, a gente faz, não importa o horário, não importa o dia, não importa o tempo. Porque é essa graça que está dentro de nós, é aquilo que nos governa. E quando você, é um pastor, quando você se torna algo, o que acontece? Isso não é um trabalho, O pastor não é, eu tenho um trabalho. Apesar de, aí fora dizerem, que é uma profissão, você ser pastor e tudo mais, mas isso não é um trabalho, é uma vida. Por quê? Porque o pastor, o que ele faz? Ele doa, a vida. Então isso é uma vida que o possui, E é isso que marca a diferença entre você fazer e entre você ser. E o que você ser vai produzir é uma vida permanente. A diferença, entre um assalariado e um pastor é que o bom pastor, ele dá a sua vida. E o assalariado não, querido. O assalariado, ele dá de acordo com o que ele recebe do patrão. Se eu recebo 1.000, então eu vou dar 1.000. Eu vou trabalhar conforme o que eu recebo. Com o pastor, não. Ele entrega, ele dá a vida dele. O assalariado, o que ele tem? Ele tem horários, mas o bom pastor, não. O bom pastor, ele não dá algo, ele entrega a sua vida. E quando, eu falo de entregar a vida, o que a gente tem que entender? Que a gente precisa se entregar por inteiro. A gente precisa se entregar totalmente, sem condições, sem reserva. Uma entrega por completo.
Nós não precisamos entregar, né? Não podemos entregar de forma mediana. E é isso que a gente aprende com a graça. Porque a graça, né, que nos foi dada pelo Senhor Jesus Cristo, Ele não deu apenas uma coisa, né? Jesus, Ele não te deu, toma, uma coisinha. Não. O que Ele fez? Ele deu a sua própria vida. E é isso que o bom pastor faz, ele dá a sua vida. Então o que acontece? Ele me deu a sua vida. E agora o que a gente tem que fazer? A gente tem que entregar, a gente tem que dar a nossa vida para ele. Para quê? Para eu e você nos tornarmos um administrador da vida de Cristo. Então vamos entender aqui para não ficar, né, confuso. Cristo foi lá, morreu por mim, por você. Aí ele falou assim: Leide, ó, toma a minha vida. E ele me deu a vida dele. E aí, né, o que eu faço? Pô, tu me deu a sua vida? Toma, Jesus. Toma a minha vida. Então, se eu entreguei a minha vida para ele, eu tenho vida? Eu tenho a vida de quem? Então, a vida que a gente administra é a vida de Deus. Por que ele faz isso? Porque é essa vida que nós temos que entregar para as pessoas. Então, Leide, eu não posso dar a minha vida. Eu não posso chegar, né, para Michele e falar: Michele, eu te dou a minha vida. Eu não posso chegar para o meu discípulo Mateus e falar: eu te dou a minha vida. Por quê? Porque eu não tenho vida. Eu não tenho vida. Então, eu não posso requerer algo deles. Porque, geralmente, quando a gente entrega algo, quando a gente dá algo, a gente sempre requer algo em troca. A gente sempre, pô, tô fazendo isso por você, ó, faz por mim quando eu precisar também. Tô quebrando teu galho aqui, faz aquilo ali por mim. E não é sobre isso. Porque a gente não entrega a nossa vida, né? É por isso que as pessoas não nos devem nada. Entenda, você que está sentado aí, você não deve nada. Você, como discípulo, não deve nada para o seu líder. E o líder, como o seu líder espiritual, também não te deve nada. Então para com essa bobeira de você achar que você tem que, né, se descabelar e dar a sua vida pelo seu líder. Sabe por quê? Porque a vida que ele dá não é a vida dele, é a vida de Cristo, é a vida de Deus. Então entenda o que eu estou dizendo. Você tem que ser grato, você tem que honrar, mas ninguém deve nada para ninguém. Por quê? Porque a vida é de quem? De Cristo. Amém? Então, a gente não passa a vida criando vínculos de dívida. Quando damos a vida do Senhor, Ele também nos dá toda a vida. Então, eu não tenho como criar vínculos de dívidas com as pessoas, porque não é a minha vida que eu estou dando. Então, quando a gente começa a ministrar a vida das pessoas, nós não ministramos a nossa vida, nós ministramos a vida do Senhor. Nós começamos a falar o que é dele. É por isso que às vezes você fica assim: caramba, fui falar uma situação para o meu discípulo, caraca, né? E Deus falou daquela forma. Você às vezes não sabia como falar e você começa o quê? A falar. Por quê? Você está falando através da vida de Cristo. Então você fala o que é dele, porque nós somos administradores da vida de Cristo. E é por isso que nós não devemos nada para ninguém, porque a vida é dele e fazemos o que é dele, porque eu não tenho nada. Você também não tem nada. Então é por isso que dar a sua vida, dar a vida de Cristo é libertar, é tirar as pessoas da opressão, é tirar as pessoas do curral, é tirar as pessoas das cadeias, é tirar as pessoas dos lugares que aprendem. Porque nós não temos muitas coisas para dar, nós só temos uma coisa, e essa única coisa é a vida de Cristo. E tudo, todas as coisas que há, está dentro da vida dele. Amém? E aí, né, a partir dessa base, dessa introdução, nós vamos chegar ao capítulo ao livro de João 9. Pode abrir aí se você quiser. Só deixei aberto, eu não vou ler para não tomar muito tempo, mas eu vou explicar. João 9, vou ler só o início. João 9:1.
E passando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Então, nesse versículo aqui, nesse capítulo, começa um confronto entre a vida e a religião, entre a vida e as tradições. Por quê? Porque João 9 começa a falar da cura de um cego, né? E todos os confrontos religiosos começam a ocorrer aqui nesse capítulo. Por quê? Né? A primeira operação, né, religiosa que operava era na vida dos seus discípulos, que eram as primeiras pessoas que Jesus tinha um contato direto, vamos colocar assim. E aí, quando, né, Jesus, né, foi lá no cego de nascença, os discípulos começaram a fazer um monte de perguntas, né? E aí eles começaram a fazer assim: quem é o culpado? Por que ele está cego? E começaram a encher Jesus de um monte de pergunta. E aí, querido, a mente tradicional, a mente religiosa, ela começa a buscar por culpados, né? Ela começa a perguntar: quem pecou? Foi ele? Foi seus pais? Mas na palavra diz que ele era cego de nascença, então ele não poderia estar sujo pelo pecado. E é isso que a religião faz. A religião, ela busca, né, culpados. Você chega na igreja, o que você fez para sua vida estar assim? Você chega em qualquer lugar que, né, há, né, essa religiosidade, e eles começam a querer encontrar alguma coisa, algum culpado pelo seu estado ou pelo que está acontecendo na sua vida. Mas eu quero te dizer, querido, eu quero que você entenda que Jesus, ele não está aqui e ele não veio para buscar culpado, querido. Jesus veio para resolver o problema. Jesus, ele veio para se responsabilizar, porque Jesus não é Adão, querido. Adão, quando pecou, ele falou: foi a mulher que tu me deste. Adão, quando pecou, colocou a culpa onde? Na mulher. Mas Cristo, quando olhou toda a bagunça que Adão e Eva tinham feito pelo pecado, ele não virou e falou: Adão, vem cá, o que aconteceu? Que problema foi esse? Ele veio e se colocou, querido, à frente da igreja. Ele veio, querido, e veio resolver o problema. Ele veio e não perguntou nada. Ele simplesmente se colocou à nossa frente, querido, morreu em nosso lugar, se tornou o esposo da noiva, que é a sua igreja, porque ele veio assumir a responsabilidade dos erros de outros. Como diz lá em Gênesis, ele veio se colocar à frente da noiva. Ele veio assumir a responsabilidade. Ele não veio procurar culpados, querido. E é isso que a religião faz. A religião começa a buscar um monte de questionamentos absurdos, questionamentos, né, cheios de ideias, cheios de opiniões, cheios de perguntas absurdas, sempre procurando culpados, querido. E então, quando os discípulos começam a perguntar para Jesus, Jesus já entendendo o que se passava na cabeça dele, Jesus fala para eles: não, ele não é cego de nascença por conta da família. Ele está assim para a glória de Deus, para que a glória de Deus seja vista, querido. Então, pare de achar que tudo é problema, que tudo é difícil, que tudo é diabo, porque tem coisas que vão acontecer na sua vida para a glória de Deus, para que a glória de Deus seja vista na minha e na sua vida. A gente precisa entender, precisa ter o discernimento do Espírito para a gente entender o porquê que a gente passa por cada coisa. Pare de ficar culpando pessoas. Tira essa mente religiosa. Ai, não, porque minha mãe, né? Minha mãe não casou, né? Minha família, ninguém tem pai, então assim comigo vai ser também. Não! Pare de ficar buscando culpados. Seja você, né, aquele que vai entender o que é para a glória de Deus, o que é para ser visto, querido. Porque para que a glória de Deus seja vista, a doença, a dificuldade vai ter que ser visível aos olhos de outros. Como que as outras pessoas vão entender o que está acontecendo na vida da Sabrina, que é para a glória de Deus ou não, se ninguém sabe o que está acontecendo? E entenda, não é que a Sabrina vai chegar aqui contando todos os problemas dela, mas tem coisas que vão ser vistas para que a glória de Deus seja manifesta, para que outros possam ver e para que outros possam crer que é possível, que é real o milagre. Amém? E depois dessa primeira operação da religião na vida dos discípulos, vem a segunda operação da religião.
E aí, depois que o cego foi curado, né? Os fariseus chegaram para o cego e perguntaram: quem te curou? E aí, né, o cego falou: um homem chamado Jesus, né, foi lá contar animado que ele tinha sido curado. Ele pegou o lodo do chão, contou toda a experiência, né? Pegou o lodo do chão, cuspiu, passou aqui e eu voltei a enxergar, animado, né, contando da cura. E aí, os fariseus viraram e falaram assim: ué, mas por que ele te curou? Se é sábado e sábado não pode trabalhar em Israel. E aí, querido, o que mais importava para a religião? As tradições ou o milagre em amor? Em Israel, não pode trabalhar aos sábados, né? É algo que eles vivem lá no país deles. Então, quando chega sábado, eles não podem, né, trabalhar, não podem fazer nada no sábado. E aí, o que Jesus faz? Jesus vai lá e cura onde? No sábado. E aí, ao invés dos fariseus ficarem, né, atentos e alegres com a cura, né, que ele recebeu, o que eles fazem? Por que ele te curou se hoje é sábado? Porque a religião, querido, não está preocupada com a sua vida. A religião não está preocupada com quanto de Cristo tem dentro de você. A religião está preocupada em cumprir as tradições. Porque para os fariseus, para os religiosos, não era importante a vida das pessoas. Né? O que mais importavam não era a vida. Por isso que eles não enxergaram Jesus. Por isso que eles não enxergavam da vida. Por isso que eles não enxergavam da glória. E até hoje, né, tem, né, judeus que não creem que Jesus Cristo é o Messias. Até hoje, porque eles não conseguem enxergar, porque a religião os cegam. E eles não conseguem entender da glória, eles não conseguem entender da cura. Eles ficam preocupados: a regra é sábado, não pode trabalhar, então não pode curar. O que você faria? Você iria curar? Ou você ia ficar preso? Após esse confronto religioso, a gente vai caminhar para vocês entenderem para o capítulo 10. Abram aí, João 10. E esse capítulo de João 10, né, é a libertação dessa religião. Então, né, um capítulo antecede ao outro. A gente tem o capítulo 9, que fala sobre toda a religião após aquela cura. E aí a gente vai chegar no 10, que é, né, o capítulo 10, a libertação dessa religião. Por quê? Porque foi ensinado, né, aqui não. Quero crer, crendo, que foi ensinado, né, pra gente que Jesus veio colocar de volta as ovelhas no aprisco. Que Jesus veio colocar de volta, reunir, né, todas as ovelhas e colocar elas de volta lá no curral. Mas não é isso. Jesus veio para nos reunir fora desse aprisco. Jesus veio para nos livrar dele. E a partir de João 10, vocês vão entender mais um pouquinho. Eu vou ler para vocês. Capítulo 10, versículo 1. Na verdade vos digo, que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão, é salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas, e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz, mas de modo nenhum seguirão a estranhos, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus disse-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que era que eles diziam. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: em verdade vos digo, que eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vierem antes de mim são ladrões e salteadores, mas ovelhas não os ouvirão. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão não vem senão a roubar e a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e que tenham vida com abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dará vida pelas suas ovelhas, mas o mercenário e o que não é pastor, de quem não são ovelhas,
ovelhas, vê vir o lobo e as deixa as ovelhas e foge, e o lobo as arrebata e as dispersa as ovelhas. Ora, o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas ovelhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas, e a elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Glória a Deus, aleluia, aleluia. Eu, sou suspeita a falar, porque eu amo um livro de João. O que eu quero que você entenda? A primeira parte, do versículo 1 ao versículo 3, ele está falando o quê? Que alguém tem que entrar por onde? Pela porta. Por quê? Porque se você não entrar por outro lugar, você é o quê? Ladrão, salteador. Por quê? Nós precisamos entrar pela porta. E do versículo 1 ao versículo 3, o texto mostra pra gente que tem um pastor, que tem um ladrão, que tem uma porta e que tem um porteiro. E aí o que o porteiro faz? O que o texto diz que o porteiro faz? Ele abre a porta, para o pastor. E o curral, ele tem o quê? As ovelhas, E dentro desse curral tem uma porta, Porque, se entra pela porta, tem o curral e o porteiro fica dentro do curral e ele fica o quê? Cuidando da porta, porque o porteiro cuida da porta. E aí ele não abre para outra pessoa. O porteiro, ele só abre a porta para o bom pastor. E aí o que faz? O pastor, ele quando entra, ele tira as ovelhas e ele vai adiante delas. Logo, o bom pastor, ele veio o quê? Para deixar suas ovelhas no curral? Não. Ele veio para tirar as ovelhas do curral. Então, do que Jesus começa a falar nesses versículos? Ele começa a falar, do curral, ele começa a falar do porteiro. E aí, ele começa a perceber que os discípulos não estavam entendendo nada. Aí ele fala assim, não é apenas uma parábola. Ele não está mostrando que é apenas uma parábola. Ele está tentando explicar algo que é do Espírito, querido. Ele estava tentando explicar para os discípulos quem ele era. E aí no versículo 6, os discípulos começam a mostrar que não estavam entendendo nada, que esse negócio de porta, de ovelha, de curral, de pastor, quem abre, quem sai, não estavam entendendo nada. E aí Jesus virou para ele e falou, só pensa nisso, só guarda disso. Ele virou no versículo 7 e ele falou assim: tornou, pois, Jesus a dizer-lhes, em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Porque Jesus é a porta, querido, e foi por essa porta que eu e você, como ovelhas, entramos. Então ele iniciou falando isso, que não tem outro caminho, você precisa passar, por essa porta, você vai ter que entrar por essa porta. As ovelhas entram por essa porta, mas depois elas precisam sair. Elas não podem ficar lá dentro, porque o destino das ovelhas não está dentro do curral, querido. O seu destino não está dentro de algo que te prende. O seu destino não está dentro de coisas que te amarram. O seu destino não está dentro de coisas que te prendem em cadeias e você não consegue sair. O seu destino está onde? Está do lado de fora. Com quem? Com o bom pastor. Porque o bom pastor, ele fica do lado de fora e não dentro do curral. Porque ele é a porta, querido. Você entrou por ele, passou, você tem que sair. Porque o curral é um lugar de cuidado. Você vai entrar lá, como ovelha, você vai ser cuidado, mas não é um lugar que te alimenta. Não é um lugar que te promove descanso. Lá em Salmos 23 vai dizer o quê? Que o lugar de descanso é onde? No campo, no pasto verdejante. Não é dentro do curral, querido. Então, para que serve o curral, Leide? Se a gente não tem que ficar lá dentro. O curral serviu para até a chegada do pastor. Porque o bom pastor, ele chega até esse local. E aí, no versículo 10, ele vai começar a falar o quê? De vida, Ele fala assim: eu vim para que tenham vida e tenham a vida com abundância, querido. Então, Cristo tem uma vida de abundância para você. Cristo tem abundância para derramar sobre a sua vida. Mas essa vida não é para quem está dentro do curral. Essa vida, querido, é para quem está do lado de fora. Então você precisa sair de dentro. Você não pode ficar dentro. Você não pode ficar, 20 anos da sua vida só querendo ser cuidado.
Não tem como você passar 25, 30, 10, 5 anos na sua vida só querendo que fique limpando as suas feridas e te fazendo carinho, querido. Porque não foi para isso que você foi chamado. Você foi chamado para ser como Ele é. Então você entra no curral, você passa pelo cuidado, mas você sai para ser alimentado e para você derramar na vida de outras pessoas. Não é pra gente entrar, ficar sentado, ouvindo da palavra, voltar pra nossa casa como se nada tivesse acontecido. Vai derramar, vai entregar na vida de outras pessoas, no seu trabalho, na sua escola, no ônibus, em qualquer lugar, querido. Chega dessa fase de querer só o cuidado. Amém? No 11, o que ele vai dizer no versículo 11? Que ele é o quê? O bom pastor. E o bom pastor, ele dá o quê? Ele dá a sua vida, né? Pelas ovelhas. Então, o que ele está lembrando aqui? Que nós temos o quê? A graça que ele tem. Logo, se formos chamados para dar a sua vida para as ovelhas, nós não podemos dar a nossa vida, como eu falei lá no início. Por quê? Nós temos que dar a vida dele. E aí a gente se depara, né? A nossa igreja tem, né, as células, né, tem a liderança, tem, né, os discípulos e tudo mais. E aí às vezes a gente conversa e a gente se depara, né? Eu vejo, né, muitos discípulos me marcam nesse memezinho, né? Que era assim: antes de eu ser líder de jovem, o cara lá todo com a vida, né, com a pele bonita, cabelo bonito. Aí passa 1 ano cuidando de jovens, o cara acabado, arrasado, né, estressado. Mas isso, querido, é quando você cuida das suas ovelhas sem a vida de Cristo. Sabe por quê? Sabe por que você se cansa quando você começa a cuidar de pessoas? Porque você não está dando a vida dele. Sabe por que, né, você se fere com as pessoas? Sabe por que você se frustra com as pessoas? Porque você está dando a sua própria vida. E aí, né, quando a gente começa a liderar, a gente começa a falar com os discípulos e tal, e aí o discípulo vai, sai, fala mal de você, aí o discípulo vai e fala, não concordo com o que você disse, e aí o discípulo vai e sai falando um monte de besteira, e aí o líder fica, ai, magoado, triste, porque o discípulo falou 50 milhões de coisas, tá se frustrando por quê, querido? Se não é a sua vida, é a vida de Cristo que você tem que dar. Se tá doendo, é porque não é a vida dele. Nós não podemos nos frustrar. Ah, Leide, você é tão fria. Não sou fria, eu entendi que a vida que eu dou não é minha, é de Cristo. Então se um discípulo quiser sair, amém, glória a Deus, Deus te abençoe. E eu vou seguir a minha vida, porque tem um monte ainda aí para cuidar, gente. Um monte para alimentar. Então a gente não pode, né, ficar, ai meu Deus, se frustrando. Se você se frustra com pessoas, né, que te prometeram algo, é porque você deu algo que não era a vida de Cristo. Poxa, Leide, mas eu evangelizei tanto, falei tanto com essa pessoa, né? Trouxe ela para a igreja, ela veio e saiu falando um monte de coisa. Não se frustre. Porque é a vida dele que eu e você temos que dar. Então, né, líderes, já passou da hora de vocês ficarem chateados e magoados quando um discípulo faz alguma coisa. Já passou da hora. Você está dando a sua vida e não é a vida dele, porque, né, quando, né, a gente dá a nossa vida, essas coisas acontecem, mas quando nós damos somente a ele nós temos dado a vida dele. Então para as outras pessoas nós vamos dar essa vida, né? Então pare de ficar dando a sua vida, querido. Você tem que dar a vida de Cristo. Foi por isso que houve essa troca. Sabe por quê? Porque, né, ele através de nós quer dar a vida dele para as pessoas. Ele está dando a sua vida através de mim. Hoje eu estou aqui dando a minha vida? Não, eu estou dando a vida dele. Através da sua vida, da sua vida, da sua vida, Deus quer dar a vida dele, porque você já deu a sua vida para ele, querido. Você não tem nada. Então pare de ficar dando emoções, pare de ficar dando coisas que não é para dar, porque é a vida dele. Então, como eu falei, quando você dá a vida dele, não tem vínculos de dívidas, mas agora vínculos em liberdade. E agora eu vou falar para os discípulos: parem de ficar presos aos seus líderes. Porque, né, às vezes, né, alguns líderes acham que tem que dar a vida pelo líder porque ele fez alguma coisa. Quando a pessoa vem falar alguma coisa comigo ou me agradecer, eu falo, glória a Deus. Porque a glória é de Deus. Quando as pessoas falam, ai, muito obrigada, é um prazer fazer, muito obrigada por tudo que você fez, eu falo, não precisa agradecer.
Porque é um prazer dar a vida de Cristo, querido. Então, vocês não podem ficar presos a líderes de vocês, achando que vocês têm que dar tudo, vocês têm que ser grato, vocês têm que honrar, amém. Mas não é uma troca, não é uma dívida. Caraca, a Ashley fez isso pela minha vida, então eu tenho que fazer isso pela vida da Ashley. Não. A Ashley está dando a vida de Cristo para a sua vida. Então, nós, como líderes, não precisamos de nada, porque a gente está dando a vida dele. E o que a gente ganhou já é precioso, porque é a vida de Cristo. Nós temos a vida dele, a vida de Cristo. Então, querido, eu não tenho nada para te dar. Nenhum líder aqui tem nada para te dar, a não ser a vida de Cristo. Então, é tempo de soltar as ovelhas que estão presas a cadeias, presa a dívidas que não tem mais. Por quê? Porque ninguém te deve nada, porque o que você dá é dele e não seu. E a mesma coisa, você é discípulo para outras pessoas, ninguém te deve nada. Ele nos deu a sua vida para quitar as nossas dívidas. Devemos parar de fazer dívidas aí por fora. Pare de fazer dívidas. Ele já pagou tudo, ele já quitou tudo. Isso aqui, não é o que a gente vive, não é um cartão de crédito que tu compra, paga e sempre está ali endividado. É a vida de Cristo, querido. E essa vida que Ele te dá é a vida que te mantém jovem, é a vida que te enche de amor, é a vida que te enche da graça dEle, que te enche da misericórdia, te enche da compaixão. Às vezes você quer ir para um gabinete e fala, caraca, eu vou pegar ele hoje, mas hoje vai ser daquele jeito. Aí você chega lá e você começa a falar de amor, falar da graça, de compaixão. Aí tu fica, caraca, na minha mente, tu tramando tudo de um jeito e na hora acontece totalmente diferente. Por quê? Não é a sua vontade, não é as suas emoções, mas é a vida dele. E ele te enche disso. Mas agora, se você estiver dando a sua própria vida, você, por mais que você não fale, você vai sempre estar esperando algo em troca. E isso, querido, não é liberdade, é escravidão. Porque a vida de Deus, quando é dada, ela é transmitida, ela é impartida, ela libera vida. E pode estar parecendo chato eu ficar repetindo 50 milhões de vezes vida, 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 vida. Porque foi por isso que ele morreu, querido. Para te dar vida, para te tirar da morte, para te vivificar. Amém? Glória a Deus. Então vamos olhar lá o versículo 13. Olha o que ele diz. Ora, o mercenário foge, porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Então, o que ele começa a dizer? Que o mercenário, ele não tem cuidado. Ele não está nem aí para a vida das ovelhas. Ele não se importa com essas vidas. Mas o coração do bom pastor, o que ele faz? Ele se importa com as ovelhas. As ovelhas são importantes para ele. Por isso que ele fala, eu dou a minha vida pela dela. A gente precisa entender que a liderança, ela não é uma escada de cargos. O que nos importa, o que deve nos importar, são as vidas das ovelhas. A liderança não é uma escada que você... eu vou subir o primeiro degrau para eu ser oficial. Vou subir o segundo degrau, vou começar a fazer as coisas para eu ser um líder de célula. Vou subir o terceiro degrau para eu ser diaconisa. Enquanto isso, as ovelhas estão machucadas, tristes, desamparadas, perdidas. E você só está preocupado em subir os seus degrauzinhos de cargos dentro da igreja. E isso é muito sério. Porque não é fazendo, é sendo. São pessoas, são vida. A graça, querido, a graça de Deus, ela te faz amar as pessoas, ela te faz se importar com ela. Se você quer só subir e não está se importando com quem está do seu lado e não está amando quem está do seu lado, te falta graça. Porque é a graça que te faz amar as pessoas, é a graça que te faz se importar com elas. Quando eu me converti, eu ficava, caraca, foram chegando as pessoas, eu fico, meu Deus, como é que eu vou amar essas pessoas? Nunca vi na minha vida. Uma parada assim, o líder vem falar, essa aqui é a Larissa, prazer. Aí tu fica, caraca, como é que eu vou amar a pessoa? Graça, vida, graça, vida. Hoje em dia é automaticamente, alguém me apresenta, essa aqui é a fulana de tal, bum, brota. Virou aqui, entrou no meu coração, eu já amo. Por quê? Porque Cristo ama
todos. E se a vida dele está dentro de mim, eu o amo também. Amém? Então, né, quando você tem essa dificuldade de amar as pessoas, peça a Deus: Senhor, me dá graça, me dá amor, me dá compaixão, me dá misericórdia. Porque não tem como você lidar, viver, né, com a pessoa sem amá-la. Né? Se o que está operando em você é um corpo, somente um corpo, você vai se importar somente em subir as escadas, somente em subir os degraus. Mas se a graça, querido, opera em você, se a vida opera em você, o que vai te importar são as pessoas, o que vai te importar são as vidas delas, o que vai te importar é o quanto de Cristo tem dentro dessas ovelhas. Amém? E é por isso, querido, que você está aqui hoje. É por isso, né, que os líderes insistem tanto para que você venha. Por quê? Porque Ele quer te dar o melhor, e o melhor é Cristo. Sabe quando você se converte, que tu fica doido, quer falar de Jesus para todo mundo, quer que todo mundo venha para a igreja no dia seguinte? É esse sentimento todos os dias. A família fala: ai, tu é chata, fica falando de Jesus toda hora, fica me chamando pro culto toda hora. Mas é porque a gente quer o quê? A gente quer entregar aquilo que é bom. A gente quer dar aquilo que a gente entende que é o melhor. Porque em nós não há nada de bom, mas é tudo sobre Ele. Porque é somente a vida dEle. A vida dEle é boa. E eu quero o quê? Anunciar a vida dele. Eu quero entregar a vida dele, querido. Por isso que Pedro falou, né? Não tenho ouro e não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta e anda, querido. Por quê? Porque ele não tinha nada. Ele não tinha nada além da vida de Cristo, querido. Então entenda, precisamos parar de entrar nas igrejas procurando ouro e prata, querido. Porque se você entrar aqui procurando ouro e prata, nós vamos dizer para você: não temos ouro, não temos prata, mas levanta e anda. Não temos ouro, não tenho prata, mas você está doente, levanta e anda. Não tenho ouro, não tenho prata, você se sente sozinho, levanta e anda. Porque a gente tem a vida dele para dar. É a vida dele. E isso precisa ser latente, isso precisa ser forte dentro de nós, querido. A gente precisa olhar pelas pessoas e enxergar a mudança. Levanta e anda, viva dessa vida. Precisamos ter uma igreja lotada de Pedros, cheios da unção de Deus, cheios da graça, cheios da vida, para que você fale aonde você esteja. Se você estiver no seu trabalho, levanta e anda. Se você estiver na sua escola, pessoas com problemas, rejeitada, fale para ela: levanta e anda. Se você estiver no ônibus e precisarem de vida, diga a elas: levanta e anda, levanta e anda, levanta e anda. Levanta e anda, querido. Levanta, tira as amarras e anda. Levanta e libera essa vida de Cristo. Precisamos parar de sair por essa porta. Foi mais um culto. Não, é vida para ser derramada. Porque Ele é muito grande, tem muita vida dentro de nós, tem muita coisa para derramarmos sobre outros. Não importa se vão falar mal, se não vão falar mal, se vão gostar ou se não vão, não importa. Cristo é novidade de vida. Cristo, Ele é a verdade, querido. Então, importe com as ovelhas, importe com a vida das pessoas. Porque quando você se importa com as pessoas, você não dá alimentos contaminados para elas, você dá vida. Mas o caráter do mercenário não. O caráter do assalariado não. O que importa para ele é o lucro. Então, quando a gente tem líderes, né, mercenários, líderes, né, assalariados, né, eles não têm o caráter de Cristo. Eles têm o que? Eles querem ver o lucro, não a vida que eles têm que dar. Eles pensam assim: cuidar da Carol vai... O que eu vou ganhar cuidando da Carol? O que a Carol vai me proporcionar cuidando dela? Qual é o lucro que eu vou ter? O que eu vou ganhar com isso? Porque os mercenários, eles não se importam com a vida das pessoas. Eles só pensam em seus benefícios próprios. E infelizmente temos muitas igrejas assim.
que só se importam com seus benefícios próprios. Mas aquele, querido, aquele que é o bom pastor, se importa que as suas ovelhas sejam livres. Eles não se importam com o lucro. Eles não se importam com o que vão ganhar. Eles não se importam se vão perder. Ele quer vê-las livres. E eu vou abrir um parêntese aqui para falar rapidamente da mídia da igreja. Por quê? Porque pode parecer, né, que, não, a mídia da igreja, né, fica toda hora aqui tirando foto, fica subindo aqui, né, e você se distrai. Esqueça. Porque a mídia da igreja, ela não é para lucro, ela é para levar vida. A mídia da igreja é para levar vida a outras pessoas, é para que a vida chegue a outras pessoas. O youtuber que está ali é para levar vida a outras pessoas, querido. Então quando você vai lá, quando você comenta, quando você fala do culto, quando você fala de vida, as outras pessoas olham e veem aquilo que você está vivendo e elas falam, eu quero isso para mim também. Então, a mídia da igreja não é somente a mídia da igreja. É um local para levar vida. Assim como foi na pandemia, tudo fechado, tudo parado. Por onde que foi a vida de Cristo? Através da mídia. É em todo lugar, é em todo tempo, em todo canto, querido. É entregando, é falando da vida dele. Amém? No versículo 16, eu já estou terminando. No versículo 16, ele fala assim, deixa eu ler lá. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco, também me convém agregar estas. E elas ouvirão a minha voz e haverão um rebanho e um pastor. Então, no versículo 16, o que ele está prometendo para as ovelhas? Ele está prometendo amigos? Ele está prometendo ouro, prata? O que ele está prometendo? Um rebanho e um pastor. Rebanho para você estar reunido, como eu disse lá, né, em Atos 5:42, para você estar em comunhão, para você estar se alimentando junto dos outros. E um pastor, querido, para direcionar a sua vida, porque a ovelha, ela ouve a voz do pastor e ela segue. Então, vamos entender um pouco disso, né? Só, né, uns significados para vocês, né, se situarem. O curral, né, ele era o judaísmo, né, para guardar as ovelhas, porque Jesus veio de Israel e lá em Israel, né, tem, né, a religião judaica. Então, naquela época, né, o curral aqui está representando o judaísmo. As ovelhas era quem? Israel, né? Israel são pessoas, né, que estão naquele local. O porteiro era quem? A lei. E o bom pastor, querido, é Cristo. E as ovelhas que estavam fora dos apriscos, quem é que era? Eu e você. Porque não foi assim, né? Israel negou a Cristo e ele, né, abriu para os gentios. Então nós fomos colocados junto com ele. Então olha o que ele fala: ainda tenho outras ovelhas. Olha que lindo, querido. Ele já estava falando de mim, de você. Ele já estava falando da nossa vida. Porque ele é presente, ele é passado, ele é futuro. E olha o cuidado de Cristo com a sua vida. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco, também me convém agregar esta. Então entenda, querido, Jesus é o bom pastor e ele veio colocar a gente num rebanho, unificar a gente a ele. Então isso de você ser um bom pastor, não, é só para quem é pastor. Não, querido, qualquer área ministerial que seja, se você é da liderança, se você é um ministro da palavra, se você é do louvor, se você é filho, qualquer um tem que ter um coração pastoral. Porque uma pessoa sem esse coração, ela não se compromete com outras pessoas, com o destino das pessoas, mas só se compromete consigo mesmo, querido. Então, quando eu tenho esse coração, eu cuido, eu me comprometo com as pessoas, eu me importo com a vida que se porta dentro delas. Logo, esse coração, ele faz o quê? Ele me faz, né, como um bom pastor. Esse coração, querido, não é só para quem é pastor, né? Como eu iniciei falando. Não, pastor não tem horário. Ele vai lá e tem que atender a qualquer hora. Aí você fica, pastor Bruno, pastor Juliana, tem que me atender a qualquer hora. Não, todos nós temos que ter esse coração. Todos nós temos que estar dispostos às pessoas. Amém, querido?
Isso é para todos. Então, querido, quando você é líder, você tem que ter esse coração. Quando você é um ministro do louvor, você tem que ter esse coração. Quando você é somente filho, você tem que ter esse coração. Ah, não, Leide, estou chegando agora, é minha primeira vez, me apresentei tem um mês. Tem que ter esse coração pastoral. É para todos. Porque aqui podem ter ovelhas dentro do aprisco, ovelhas fora do aprisco, podem ter, né, líderes, mercenários ou não, líderes como o bom pastor. Então, todos nós precisamos desse coração, porque precisamos nutrir as pessoas com a vida dele. Você precisa alimentar o Espírito, ativar para governá-los. Por isso temos o quê? Que amar as pessoas, para que a gente possa fazer isso com a vida dela. Mas entenda uma coisa, amar, querido, presta bem atenção, amar não é você mimar. O bom pastor, ele não entra no curral para ficar lá, ai, minha ovelhinha, tadinha, tá machucada. Não. O bom pastor, ele entra no curral para te libertar, para tirar todos aqueles da escravidão, querido. Porque, como eu disse, né? A porta, ela representava o quê? A porta não, a entrada, o porteiro representava a lei. Então ele quer o quê? Te tirar dessa escravidão. Mas para você sair dessa escravidão, você tem que abandonar e largar coisas. E às vezes isso dói em você. Às vezes você quer ser mimado e não é o seu tempo de ser mimado. É o seu tempo de arrancar aquilo que te prende para te libertar. Então, se você está amarrado há muito tempo, quando você, né, quando te soltam, aquilo ali já criou machucado, já criou feridas, vai doer. Mas ele entra lá, querido, para te libertar. Ele não entra lá para falar, ai, tadinho da ferida dela. Ele arranca aquilo, porque o pastor quer te ver livre do curral. Mas sabe qual é o problema? É que tem muitas ovelhas que ainda amam estar no curral. Tem muitas ovelhas que amam mais o curral do que o bom pastor. E até hoje temos ovelhas assim, que amam mais, né, mais a religião, mais o estado de estar preso ali dentro. Porque estar preso é às vezes você fazer práticas que você não consegue, né, se livrar. Então, né, 2000 anos se passaram, querido, e tem gente que ainda ama a religião, tem gente que ama as doutrinas humanas, tem gente que ama um evangelho humanizado, um evangelho secularizado, querido, sistemas que escravizam a vida das pessoas, mas as pessoas estão lá amando. Por quê? Porque elas estão presas. Pastores que dizem, se você sair, você vai ficar amaldiçoado. Pastores que, né, não, você não pode ceiar, você está proibido de ceiar. É cada absurdo que, pelo amor de Deus, querido, nós precisamos deixar esse bom pastor livrar a gente de tudo aquilo que nos prende. Amém? E é por isso que você está aqui hoje, porque você foi chamado para isso, querido. Você foi chamado para tirar essas pessoas do curral, querido. Você foi chamado para tirar tudo aquilo que as prendem. Você foi chamado para nutrir de vida, para ser parte do rebanho, querido. Um rebanho livre que come de pastos verdejantes, querido. E se hoje você não está aqui como um líder, mas você está aqui como uma ovelha que está presa, o bom pastor está aqui hoje para te tirar das amarras, para tirar você do curral, para tirar a sua vida de onde ela estiver presa. O rebanho é um lugar para você frutificar e multiplicar, querido. É por isso que você precisa estar do lado de fora, porque do lado de dentro você fica preso. Não foi assim que Jacó fez? Jacó multiplicou as ovelhas dele, do sogro, como? Tirando de dentro do curral. Jacó foi lá, pegou as ovelhas, tirou de dentro do curral, levou-as para fora, colocou uma vara de amendoeira em frente a eles. E quem era essa vara de amendoeira? Cristo. Porque não adianta a ovelha sair e viver o que ela quer. É você sair do curral e dar de cara com Cristo. Viver em Cristo. E aí, após isso, o que aconteceu? Elas começaram a se multiplicar grandemente, porque estavam fora do curral, fora da religião, querido. E até hoje é assim, você só vai se multiplicar, você só vai multiplicar aquilo que você tem quando você estiver a vida de Cristo. Tem que estar em Cristo. Não tem outro jeito. O que prende as pessoas no curral é a lei. Como eu falei, né? O porteiro fica lá, né?
A lei prende essas pessoas e o uso da lei de forma inapropriada escraviza o destino de pessoas. Você tem ideia disso? Você tem ideia que Cristo já preparou um destino, Cristo já preparou tudo para você, mas se você cair num local de escravidão, o que acontece? Você não consegue viver aquilo que Cristo destinou para a sua vida, porque eles usam da lei para te manter preso a eles, para os seus próprios benefícios. Então levanta a sua mão, que eu quero profetizar. Karamano yeshe hanaramano, karamano hanaramano, karamano yeshe hanaramano. Eu creio, karamano, que Deus, karamano, está levantando, karamano, a sua igreja, karamano yeshe, para conectar vidas, karamano yeshe, para conectar pessoas, karamano yeshe hanaramano, pessoas, ovelhas ao bom pastor, karamano, e não ao curral, karamano yeshe hanaramano, uma igreja, karamano yeshe, karamano, que nutre as pessoas, que dá a sua vida, mas não a sua própria vida, mas a vida de Cristo, porque pertencemos à graça e não à lei. Amém? A lei produz imposições externas. Já a graça, querido, ela produz coisas no nosso interior para que a gente seja o quê? Livres em Cristo. Então escute, o que fazemos é fruto do amor, não é fruto da lei. Por quê? Porque por amor eu amo servir. Por amor nós somos governados por Ele. Por amor nós somos o quê? Alimentados. Por amor nós somos o quê? Honrados. Por amor não fazemos, mas nós somos. Então, quando nós somos filhos, né, nós somos formados no bom pastor, né, ele ouve a voz do pastor. Quando, como filhos, somos formados nele, nós não precisamos mais do porteiro e nem do curral. Nós não precisamos disso. Nós precisamos, né, vir para fora e conduzir pessoas a essa liberdade. Você não faz nada por obrigação, querido. Então, você não está aqui no culto por obrigação. Você não tem que estar aqui por obrigação. Ah, eu estou no culto porque o meu líder ficou me perturbando para eu vir. Ah, eu estou no culto porque a pessoa fica me mandando mensagem 50 milhões de vezes para eu vir aqui. Ah, não, já sou membro há muito tempo, mas o meu líder tem que ficar no meu pé toda vez para eu poder vir para o culto. Não é assim, querido. Sabe por quê? Porque senão o seu corpo está aqui, mas a sua cabeça está longe. Sua cabeça está no futebol, sua cabeça está no Instagram, sua cabeça está em responder o amiguinho no WhatsApp. Do que vale você estar sentado aqui? Deus não quer o seu corpo, querido. Ele quer o seu coração. Sabe por quê? Porque senão o tempo vai começar a passar e você não vai conseguir crescer junto com a igreja. Por quê? Porque o seu coração não está no bom pastor. E aí você começa a ver outros crescendo e você não. E você começa a achar que a culpa é da igreja, que alguma coisa está acontecendo. Mas aí eu te pergunto, aonde está o seu coração agora? Porque o seu corpo, eu estou vendo aí sentado na cadeira, mas teu coração está passeando por onde? Por onde? Aonde está o seu coração? Os apaixonados obedecem em amor, não por uma obrigação, querido. Porque aquele que ama, ele pratica a justiça. Aquele que ama, obedece em amor. O que ama sente a necessidade de se alimentar e de se tornar tudo que o bom pastor é. Ele se dedica, ele se aperfeiçoa, ele cresce. Ele começa a se capacitar para dar a vida de Cristo e não para dar a si mesmo, mas para dar essa vida a outras pessoas. E se você, quando ama o que faz, você já se dedica, imagina o quando você amar o bom pastor, o quanto você não vai se dedicar, o quanto você não vai fazer. Por quê? Porque o amor te impulsiona a se dedicar. E no final, no versículo 12, ele diz, né? Eu dou a minha vida. Então entenda, o homem, ele tem um problema com a morte. Mas o homem, querido, ele não caiu. O homem, ele não pecou. O homem morreu. Quando Adão comeu lá a maçãzinha, o homem morreu. Nós estávamos mortos em delitos e em ofensa, mas então ele nos ressuscitou nele, querido, e nos deu a vida dele. Nós andávamos como ovelhas perdidas, querido, como ovelhas sem destino. Então ele foi lá e nos resgatou para viver e servir a vida dele.
Ele quer ver você impartindo dessa vida, fluindo nessa vida, ou seja, a vida dele operando através da vida dele. Você foi feito para a vida, querido. Você não foi feito para a morte. Você foi feito para... Você foi feito para se aprofundar nessa vida. Você foi feito para impartir essa vida. Você foi chamado para dar informações de um evangelho de vida. Você foi chamado para derramar a vida e vida e vida e vida e vida e vida a todo tempo, derramando a vida dele, entregando a vida dele. Você não foi chamado para ficar morto, para estar morto. Você foi chamado para a vida dele, para dar a vida dele. Amém? Fique de pé que eu vou orar.